Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sérgio Nogueira e você está com a gente hoje aqui no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Para a sua evolução pessoal, profissional ou empresarial, nós temos dicas de livro, dicas de filmes, dicas de material que você pode acessar no site da Pratique Instituto. Deixamos também um vídeo gravado que pode ser acessado no canal do YouTube da Pratique Instituto também. E deixamos ao final uma música para a sua reflexão e entretenimento. Hoje, o nosso tema será super interessante e comigo hoje estão aqui as âncoras, Rose e Andréa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá tudo bem com você, Rose? Tudo em ordem. E com você, Sérgio? Eu acho que eu tô com o mau hábito de comer muito doce. Não é um hábito muito saudável, né? Se entupir de doce. E, Andréa, você tem algum hábito não saudável? Tenho. Eu adoro doce. Do mesmo jeito que você, eu não posso ver um doce e um chocolate que eu adoro. Mas eu me controlo, vamos dizer assim. Então, gente, olha, estamos aqui falando sobre coisas que a gente gosta, sobre coisas que a gente come, sobre coisas que a gente faz aqui nessa abertura. O nosso tema hoje será os hábitos que nos habitam. Será que todo mundo aqui tem hábitos saudáveis? Será que o seu hábito é prejudicial ou é saudável? O que vocês acham? Quem aqui pode dizer quais são os hábitos que vocês podem nos... Eu tenho o hábito de comer pipoca. Sabe que é um hábito? Eu troco uma refeição por uma pipoca, gente. Acho que não é um hábito saudável, mas... imagino pipoca, que não. Pipoca eu realmente gosto. Doce também, viu, André? Eu também sou chegada num docinho, num bolinho, mas não sei, vamos ver. Eu também gosto, mas tem uma coisa que eu não faço que deveria fazer, que é beber água. Dizem, né? Você tem que tomar 2 litros de água por dia, então eu não tenho esse hábito. Então é um hábito que eu preciso trabalhar e desenvolver. Eu acho que hábito de beber 2 litros eu não sairia do banheiro, tem esse lado também. Tem os dois. Não é? Mas, Sérgio, você toma cerveja, né? Na verdade, cerveja o é banheiro água. vai ser igual, né? Cerveja Você é vai no água. banheiro do mesmo jeito. Cerveja é hábito, não é hábito. Não, cerveja é água, então. A gente sempre fala isso, né? Nós, bebedores de cerveja, fala Nós realmente, bebedores né? de cerveja. Olha, a gente fala que cerveja é água. Uma coisa interessante para a gente conceituar hábitos. Primeiro, me veio uma curiosidade muito grande quando nós escolhemos o tema do nosso podcast de hoje, que é os hábitos que nos habitam. Então, quando a gente fala de hábito, o que são os hábitos? Existem, na verdade, eles têm o poder de comandar o nosso dia a dia. E ele comanda nossas ações, e essas ações acabam virando hábitos e que a gente leva isso ao longo da vida. Na verdade, assim, ao pé da letra, os hábitos são considerados inclinações. Olha que coisa legal, gente. Assim, a gente inclina, né? Quer dizer, dá a tendência a fazer isso por alguma ação, alguma coisa que faz com que a gente tome uma ação, e aí a gente repete isso, repetindo essa ação todo dia, vira um hábito. Então, eu vi uma entrevista de uma amiga numa live e ela falou, eu acordo todos os dias e eu costumo tomar um copo d'água. Aí eu fiquei refletindo sobre se tomar um copo d'água é um hábito ou, na hora que acorda, é uma necessidade fisiológica. Por quê? Eu levanto com sede. Eu também vou tomar água. Eu falei, nossa, é um hábito, né? Se alguém me perguntar, Sérgio, que hábitos você tem? Aí eu vou dizer, eu tenho o hábito de levantar, tomar água, eu tenho o hábito de fazer café, eu tenho o hábito de ir ao banheiro depois disso, né? Na verdade, eu não tomo... outro hábito interessante, eu tomo café puro quando eu acordo, depois de fazê-lo, né?
E eu não como nada. Eu não pego um pedaço de pão, eu não pego uma bolachinha, eu não pego bolachinha ou biscoito, né? Vamos discutir aqui com os cariocas aqui. É O verdade. biscoito, Um o biscoito, biscoito. Aí o carioca, Então, é uma rotina, o né? carioca É aí um entra hábito, na hábitos verdade, é uma ação que você faz repetidas vezes. repetidas vezes. Às Então, vezes. o carioca discute que no pacote da bolacha está escrito biscoito, não está escrito bolacha. Mas isso é tema para outro podcast. Para Isso é outro tema, é outro outro tema. momento. Ele até está certo, se você pensar bem, né? Está escrito biscoito, então não é bolacha. E aí, o que acontece? Eu não como nada, então é um hábito tomar um café puro e não comer. Depois, eu volto um pouco depois, tal, aí faço lá o café com leite, hábito, etc. Né? O hábito de comer depois disso. Quando você acabou comentando, né, os hábitos que nos habitam, né, eu acho que essas repetidas ações que a gente faz acaba fazendo com que o seu cérebro fique no piloto automático. E aí você faz sem perceber, porque você não precisa mais de um comando. Eu acho que a André pode falar um pouco mais sobre isso. Eu ia até abordar isso agora, porque hábito é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? O que é hábito, o que é costume, o que é uma mania, tudo isso. Literalmente, né? Literalmente, o que é um hábito? É uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo. É aquele procedimento repetido que te conduz a uma prática, aquilo que você faz muitas vezes e aquilo começa a virar a sua essência, como se mesclasse a você e você vira isso. Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de leitura. Se essa pessoa começar todo dia a ler um pouquinho, vai chegar um momento que ela vai querer ler cada vez mais e vai sentir falta o dia que ela não lê. Então, tudo é uma questão de você, né? É uma forma habitual de você ser, como você age. Então, por isso que se diz, né? Se você quer mudar um hábito, porque hábito nós temos os hábitos positivos e os negativos. Se você quer mudar um hábito negativo, você vai ter que transformar esse hábito negativo por um outro positivo, para você substituir isso, porque está na nossa mente já tudo isso. Agora eu falei de costume, né? Deixa eu explicar um pouquinho o que é, porque se confunde muito. É uma tradição, então é um procedimento de um grupo, de um povo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o povo brasileiro, ele gosta muito, ele é muito caloroso, vamos dizer assim. Então, o povo brasileiro tem o costume de receber bem os turistas. Agora, por exemplo, pessoalmente eu tenho o hábito, Andréia, tenho o hábito de dormir tarde. Então, o hábito é mais particular e o costume, ele é mais amplo, ele é mais geral. É como a gente fala que os gaúchos têm o costume de tomar chimarrão. É como assim, o povo brasileiro tem o hábito de tomar café de manhã cedo, tomar um café com leite, comer aquele pãozinho na chapa, um pãozinho com manteiga. Mas quando você vai em um outro país, isso já não é uma realidade. Às vezes você tem países que eles comem comida de manhã, né? Uma vez eu estava no México, eu tinha ido para Puerto Vallarta, num congresso, e quando eu cheguei lá no primeiro café da manhã lá, tinha arroz, feijão, linguiça, tinha um monte dessas comidas e não é um hábito nosso, né, do povo brasileiro. Nós estamos acostumados a chegar num hotel e você ter ali vários tipos de pães, manteigas, geleias, pão de queijo, esse outro estilo. Então, são hábitos, então são costumes, né? No caso, você colocou que o México, então lá é costume. Você falou que a gente não tem o hábito. Então eu então, para troquei separar, aqui. para separar, né? É porque é confuso mesmo. O costume, então, o costume. Na verdade, quando a gente fala de hábito, né, os hábitos eles servem para poupar o nosso cérebro dessas decisões corriqueiras, né? Quando eu falei que a gente acaba ligando o piloto automático, né? E a gente acaba fazendo algumas coisas meio que nem pensar, né? A gente nem pensa, a gente já está fazendo.
como a gente aprende a andar de carro, né, Sérgio? Quando a gente vai tirar carta, por exemplo. Não, eu ia só dizer que é um excelente exemplo, né? Porque, como É, diz, quem aprende a dirigir nunca esquece, que nem andar de bicicleta, né? Que você nunca esquece. isso. Exatamente. Eu acho que dá para conceituar uma coisa interessante em relação a hábitos. Hábitos, eu imagino, e fora todas essas definições de dicionário que vocês deram, né? Os hábitos, Sim, na eles... nossa pesquisa dos Googles da vida, né? Nossa pesquisa do pai Google. O que eu quero dizer é assim, hábito eu consigo mudar. Na minha cabeça, se eu tenho um hábito, e ele é ou bom ou ruim, eu consigo mudá-lo através de repetições de ações, como seria, a Rose acho que comentou um dia comigo, rotina. Ah, das rotinas, Isso. exatamente, das Então, rotinas. e uma rotina, ela acaba virando um hábito. Então, de alguma forma, a gente consegue conceituar essas coisas. Então, hábito. Na entrevista que eu vi da minha amiga, ela falou, eu bebo água quando eu acordo, tal, é um hábito que eu tenho. Eu falei, eu também tenho esse hábito. Só que eu tenho esse hábito porque eu tenho sede. Aí eu falei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou chegar de noite e vou tomar água para não acordar com sede. Mudei meu hábito. Comecei a tomar água antes de dormir. O que aconteceu? Eu comecei a acordar cedo e fazer xixi. Inverteu, né? Por quê? Inverteu, né? Porque aí o Uma corpo... coisa gerou outra. Então, por exemplo, tem gente que a partir de uma determinada hora da parte da tarde já não toma mais café, porque acha que aquele café vai fazê-lo ter um sono mais agitado ou não dormir bem ou dormir mais tarde, o que não é habitual. Então a pessoa tem o hábito de não tomar café após as 4 da tarde. Eu também não tomo. Se eu tomar café às 18 horas, por exemplo, eu perco o sono. Então, Café me deixa mais agitada, quer dizer, né? e você percebe isso no seu corpo. É importante você ver as coisas que acontecem com você quando você faz determinadas coisas. Isso é uma parte bem interessante de se colocar, né? Para mim, não faz diferença nenhuma, né? O meu pai tomava café, meu avô acordava de madrugada e ia na garrafa térmica e tomava café, ou seja, minha mãe tomava café e não fazia diferença nenhuma. Depende, né? O corpo se acostuma com tantos hábitos. Então, eu tentei mudar o hábito e ou eu acordo cedo e ia direto para o banheiro porque eu estava com vontade de fazer xixi, ou eu acordava com sede e ia tomar água. Então, hoje eu mantenho tomar água de manhã porque assim eu acordo a hora que eu quiser, né? Não mudou mais o seu hábito. Voltou ao seu hábito eu achei mais primário, vamos dizer prático, assim. mais prático acordar com sede do que acordar com vontade de fazer xixi. E uma coisa que me fez lembrar de uma história lá atrás, quando eu ainda era mais jovem, que foi um caso de um cara. Vocês têm um amigo barbudo, assim, bastante barba? Não, não tenho. Não Não, tenho nenhum nenhum amigo amigo, assim, barbudo. aqueles que quando faz assim a barba bate no peito? Bem Não, assim comprida, não. né? Uma Não. barba bem Não. comprida, bem Uma cheia, barba né? comprida, cheia, assim, o cara. Pois é. Eu lembro de uma história onde esse barbudo estava conversando com os amigos, amigas, e uma amiga dele perguntou: você, quando dorme, põe a barba acima da coberta ou abaixo da coberta? Ele não dormiu essa noite. Por quê? Porque ele punha a barba em cima e falava: não é aqui que eu estou acostumado. Aí ele punha a barba abaixo e aí ele falava: não é aqui que eu estou acostumado. Então, o que vocês acham? Mas Curioso. É curioso isso, né? Curioso. Quer dizer que ele não dormia se a barba ficasse coberta? Então, ele não sabia dizer para a pessoa Ele se não quando ele sabia. dormia, ele punha a Ele barba ficou embaixo ou em acordado. cima. E aí ele não conseguiu Ele dormir ficou... porque Ai, a meu hora que ele Deus. racionalizou, a hora que ele raciocinou e a É. hora que ele quis saber qual era o melhor, a melhor maneira de dormir, ele se perdeu, porque aquilo era tão automático que a hora que ele foi racionalizar, ele ficou perdido. Ele não sabia qual era a forma mais Coitado. confortável de dormir. Olha que interessante. É muito, porque na verdade ele já fazia numa forma que para ele estava Automático. confortável, mas na hora que chegaram para ele, fizeram a pergunta, aí ele parou para pensar em como ele fazia isso.
E É o que eu comentei do piloto automático, que a gente faz coisas sem nem saber por que faz, né? A gente cria isso. essa, esse modus operandi, É, falei certo, modus acho que é operandi. Operante. operandi, acho que tem um i no final. Enfim, mas a gente liga esse piloto e aí na hora que alguém pergunta alguma coisa, quebra esse piloto e fala, mas como é que eu faço? Será que é assim? Deixa eu ver, né? É o que o cara fez. Deixa eu ficar acordado para saber se eu durmo com a barba dentro ou fora do cobertor. Pois é, e ele não conseguiu achar a posição correta e perdeu a noite de sono sem saber qual era a forma mais confortável de dormir. Falando inclusive no que a Rose comentou de ser automático a gente dirigir, né? Antigamente, quando os carros no Brasil não tinham câmbio automático, a gente automaticamente pisava na embreagem, né, com o pé esquerdo, e isso virou um hábito, né? Todo mundo dirige dessa forma. A hora que você troca de carro, você tem que mudar de hábito. Então, nessa mudança, você trabalha conscientemente a sua mente para que ela crie um novo hábito. Eu acho que é assim, inclusive, com a história do livro que a Andrea falou. Eu vou ler um livro de noite, todos os dias eu vou ler de 15 a 20 páginas, ou de 15 minutos a meia hora, e eu quero que isso se torne um hábito. Para isso, esse hábito tem que ser prazeroso. Eu acho que é muito mais fácil você adquirir um hábito que te dê prazer do que um hábito que não seja tão prazeroso. Sim, e tem uma coisa legal que eu li no livro que a gente depois vai indicar para vocês, né, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ele é um jornalista do New York Times e ele é ganhador até de prêmio Pulitzer. É um livro E ele daqueles best-sellers, né? Daqueles muito eu, vendidos, né? eu acredito que sim, e é mesmo, né? Porque todo mundo fala, né, desse livro, né? Um dos livros que fala de hábito é esse, O Poder do Hábito, né? E ele pontua que os hábitos eles podem impactar, né, na nossa obtenção de sucesso, seja ele pessoal ou profissional. E a gente aqui está falando do livro, tal, do hábito, e aí eu estou aqui pensando, os nossos ouvintes devem estar se perguntando, como é que forma o hábito? E no livro ele explica isso, ele fala que primeiro existe tem uma deixa, um estímulo que manda para o nosso cérebro, né? Esse estímulo vai para o nosso cérebro, entra no modo automático e indica a ação que você deve fazer. Aí, nesse estímulo, aciona um gatilho, que ele chama de rotina. A gente falou aqui de rotina, de hábito e tal, e é a maneira comum que responde a essa ação, seja ação física, seja ação mental e seja ação emocional. E depois disso, depois do gatilho, da rotina, vem a recompensa, ou seja, ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar aquela ação, esse ciclo todo, ou se não vale a pena, porque de repente também você vai armazenando um monte de coisa, né, na sua cabeça e geralmente o hábito ele deixa o nosso cérebro mais livre para a gente pensar em coisas mais complexas e o hábito acaba a gente acaba fazendo as coisas no piloto automático mesmo, né? E ele chama isso de loop do hábito. Olha que bacana. Né? Então tem aí Uma coisa que você falou da recompensa, eu acho que o corpo, né, a gente, de uma forma geral, nós pensamos na recompensa imediata. Então, eu como chocolate, a minha recompensa. Como é que funciona, André? Você sabe? Na verdade, é justamente isso. Ele vai te trazer aquela felicidade momentânea. Pois é. Aí, né? É a mesma coisa, você olha e fala assim, ai, que doce maravilhoso. Ele vai te trazer uma felicidade momentânea, mas depois você vai voltar no seu estado natural. Então, é isso que é importante. Acho que a Rose falou umas coisas aí bem interessantes, que é o momento das pessoas pararem, olharem para si e pensarem, né? Que hábitos que eu tenho hoje? Os hábitos que eu tenho hoje, né, são saudáveis ou não? Então, e uma coisa também que ele fala, por exemplo, né, que é mais fácil a gente mudar em grupo, né?
Ah, Ele quando dá tem um exemplo. estímulos de Quando tem grupo, né? estímulos, né? Estímulos de grupo, por exemplo, a gente conhece Perfeito. aqui vigilantes de peso, É, alcoólicos anônimos, né? isso Então, mesmo. quando todo mundo dá uma força, você precisa mudar um hábito ruim, vamos dizer, Uhum, né? uhum, Uma bebida, ou você está fora do peso, você não consegue perder peso, então você, em uhum. grupo, um estimula o outro a ter, a você fazer você acreditar que é possível mudar uma Uma coisa coisa bacana. interessante disso que você está falando é perfeito. Olha, vamos. Uma coisa muito fácil de ver é você correr, treinar junto com alguém. Quando você assume o compromisso de estar com alguém, né, você vai. Imagino isso, a maioria das vezes. E se você faz isso sozinho, você pode se auto-sabotar. A autossabotagem que é, ah, não vou levantar da cama, hoje está mais frio, não tem ninguém me esperando. E uma coisa interessante sobre o chocolate é que a recompensa é imediata, né? O chocolate estimula o doce, aquela coisa toda, e você tem uma recompensa imediata. Então eu vou ter o hábito de não comer mais chocolate, tantas vezes quanto eu como hoje. Qual é a minha recompensa? Ah, eu vou emagrecer. Então, o que é interessante entender é eu como um chocolate e fico alegre. Eu deixo de comer um chocolate e não emagreço na mesma velocidade que ele me deixa alegre. O Aí a diabo, gente. ele é mais forte do que o anjinho, porque ex- se eu parar de É, comer chocolate, eu não emagreço imediatamente. Vai demorar uns 5 dias para tirar aquilo do meu corpo. é como se eu tivesse aquele diabinho de um lado, de um lado falando no seu ouvido, e um anjinho falando no outro. É, Diminui porque é melhor para a sua saúde. O outro, não, vai é. lá, você vai ficar mais alegre, mais feliz. E ele fala nisso, uma coisa interessante desse lance aí da recompensa ou do foco, né? Ou mudar o hábito ruim para um hábito bom, ele chama isso de hábitos angulares. Olha que chique, gente. Ele afirma que se a gente não tiver um foco, uma determinação para aquilo que a gente quer, não digo de chocolate, né, Sérgio? Porque parar de comer chocolate, pelo amor de Deus. Mas a gente dá um exemplo aqui, por exemplo, parar de fumar, vai. Você precisa Parar de fumar é um bom exemplo. Me veio aqui um exemplo também na cabeça. Continua. Continua vamos porque eu vou supor, falar. a gente fala, né, que a gente precisa, vamos dizer, alguém é fumante aqui, precisa parar de fumar, então você precisa ter foco que, se você parar de fumar, qual é a recompensa que você vai ter? Então, essa mudança, não, eu vou parar de fumar porque vai ser bom para mim, eu vou respirar melhor, eu vou ter mais é, força para fazer outras coisas e tudo mais. Então, aí o teu cérebro, ele acha que vai ter uma recompensa, então ele te ajuda a mudar o hábito, esse hábito ruim para um hábito bom. Então, quando a gente fala isso, né, Sérgio, dessa rotina, né, desse hábito angular aí que eu estou falando, a gente pode levar isso também, sabe para quê? Para o mundo, para o nosso mundo empresarial. Muitas empresas estão fazendo mudanças de hábitos, tirando esses hábitos ruins, né, que a gente falou aqui, ó, talvez uma má gestão, uma retenção de talentos dentro da empresa, por exemplo, para melhorar o foco no trabalho, para melhorar a produtividade. E empresas grandes, aí a gente fala da Starbucks, da Alcoa, da Target, eles estão usando muito essa teoria de mudar os seus hábitos ruins e colocar os hábitos bons para o progresso na empresa. Eu acho que Também. os hábitos bons em relação às empresas, esse negócio de ter foco, de ter reuniões, de alinhamento, né, são hábitos que as empresas estão implantando, né? Na verdade, até através de processos, que é uma das coisas que eu e você, né, a gente dá cursos e treinamentos na Pratica Instituto sobre isso. Falando sobre fumar, que a gente estava conversando, tem a história de que fumar é um vício, né, gente? Exato, deixa. Não, então, falando de vício, já é um pouco mais além, porque já tem uma dependência, às vezes até uma obsessão por aquilo, se torna, né, prejudicial para você, para a sua saúde, e na verdade é um hábito que você persistiu tanto que acabou virando um vício. Então, às vezes, vou dar o exemplo até de fumar, às vezes aquela pessoa começou a fumar
uma vez por semana, 2 vezes por semana ali com os amigos, para se descontrair. De repente, essa pessoa começou a estar ali todos os dias fumando, e aí chegou num momento que essa pessoa já não conseguia mais parar de fumar. Então, aí ela começou a fumar um maço por dia, um maço por semana, porque tem pessoas que fumam muito, porque é um jeito da pessoa estar aliviando um pouco, né, da ansiedade dela, do estresse dela. Então, aí já virou, a pessoa já não consegue mais controlar aquela necessidade que ela tinha. E quando era um hábito somente, a pessoa consegue controlar isso. Ela consegue mudar isso mais fácil do que quando chega a ser um vício. Tem gente que tem vício também de roer unhas quando está nervoso. E são coisas Quando mais fica difíceis de controlar. ansiosa. Comer em excesso, quando está ansioso também, né? Está passando por algum estresse, alguma coisa, corre para a geladeira e ataca a coitada da geladeira lá. Quando a gente fala também de hábitos e de mudança de hábitos, tem essa parte. O vício, ele é mais difícil de largar, né? É difícil você ver o benefício de largar de fumar se aquilo te dá prazer, né? A gente tem até um guru nosso aí que costuma dizer isso. Quando você largar de fumar, agradeça tudo aquilo que o cigarro te deu de controle, que você precisou dele para se controlar, né? A sua ansiedade e tudo mais. Só que você tem que colocar na sua cabeça que esse hábito vai te fazer mal na saúde no futuro. Vai te trazer problemas sérios e que você vai dar problemas para sua família, para tudo mais. Então, são coisas nos gatilhos que a Rose estava falando que fazem mudarmos vícios. Vícios de jogar, né? De gastar mais do que ganha porque está jogando. No bingo, eu tive amigas que passaram por esse processo. Tinha gente que ia no bingo para gastar R$100. É a gente que tem controle. Tem gente que fuma 1 ou 2 vezes por semana, como a Andrea comentou. Hoje tem uma coisa que tem um vício muito grande hoje no mundo, que é o celular. As pessoas ficam muito no celular. Às vezes você vai num ambiente, num restaurante, você vê aquele casal, aquela família, em vez deles estarem conversando, eles estão mexendo no celular. Então, já saiu de um hábito aí, né? Já cruzou essa fronteira de hábito. Porque a pessoa deixa de interagir com a família, com as pessoas que estão ali, com os amigos, para ficar ali realmente naquele mundo virtual, onde ela está achando uma válvula de escape, né? É o que você falou, né? Vira uma dependência. Né? Se você tira o celular da pessoa, ela pira, né? Se não tem internet, então, não tem Wi-Fi, pelo amor de Deus, né? É o controle na história do hábito e do vício que a gente está falando, acho que o que diferencia uma coisa da outra é o controle. Eu fui almoçar com a minha mulher nesse final de semana. Andamos aqui até o shopping e entramos num restaurante, os dois sem celular. Primeiro porque não vou levar o celular. Depois, quando a gente volta, hoje com a pandemia, voltando a situar vocês aqui no tempo, nosso episódio está sendo gravado em 2021, né? Quando teve uma pandemia de um vírus muito poderoso em 2020, que nem eu sempre digo, caso você esteja nos ouvindo em 2050, aconteceu isso, né? Por mais que você possa achar, nossa, imagina, uma pandemia mundial, isso é inacreditável. Aconteceu e a gente viveu isso. Tá? Aconteceu. Realmente a gente está vivendo, né? A gente está vivendo isso. Como é atemporal, estamos ainda vivendo essa pandemia. 2050 nesse momento, o pessoal vai achar absurdo, mas não foi não. Aconteceu. Então, assim, a gente está higienizando o óculos, está higienizando o celular e tal. Então, para não ter esse trabalho, eu e a minha mulher fomos almoçar sem o celular. O que aconteceu? Sentamos à mesa e a moça falou, olha, o cardápio eletrônico está aqui, o senhor escaneia o QR Code e pode escolher no nosso menu. Olhei para cá. E aí, vou ter que mudar de restaurante porque eu não trouxe celular, tá, colega? Porque agora virou uma prática mesmo, e isso justamente para não ter cardápio para as pessoas não colocarem as mãos, mas por um outro lado, se você não está com o seu celular, você não tem acesso ao cardápio.
Pois é, pois é. E Então, aí? olha só que legal. Virei para a moça, olhei para a cara dela. E aí, eu posso pedir Ô, verbalmente? moça, eu sei que aqui você tem bife, tem batata, como é que a gente faz, né? Dá para pedir Aí, assim um é, arrozinho, uma saladinha? ó, a foto, né? Tem aquelas fotos do restaurante na parede, aí você aponta para a foto, né? Aí, né, nós colocamos para a moça, né? Ela olhou para a gente com cara de que ano vocês vieram, né? Que não tem celular. E nos trouxe aquele tablet da própria, né, do próprio local onde a gente escolheu a nossa comida ali. Mas Ai, que chique. você vê que chique? Veio tablet, não é nem Chique, mais tá papel, é vendo? o tablet lá. Mas então, Pois isso é é. controle. Eu não precisava do celular, ninguém ia ligar para a gente naquela hora e eu estava saindo para almoçar com uma pessoa, né? Pode ser um amigo, que nem a Andrea comentou, ou com a minha mulher, como a gente foi. Mas é engraçado quando a gente fica na dependência disso. E quando a gente fala em mudança de hábito, me vem aquele filme da UP. Nossa, é verdade. Você Ah, sabe que tem o 1 e Não o é que é 2, né? legal? São dois Tem um e o filmes. dois. Mas o um é insuperável. Toda vez que tem um Sim, segundo, sim. não é melhor que o primeiro. O É primeiro é insuperável. muito melhor. Então, ela é ela é obrigada a mudar fantástica, de né? É hábito. hilária, né? É É hilário o filme. muito legal. Você que está em 2050, procure nos sebos. Então, quando eu falo em 2050, você sabe que eu ainda posso estar vivo nessa época? É Com só certeza. fazer uma conta aqui, dá 90 e poucos anos. Se eu Claro que você mantiver. pode. Se o brasileiro tem aqui, subiu, não é o Não, mas índice não está na de. minha idade em 2050, dona Rose. Não vem, não. Eu já vou estar morto se eu for pela média. Eu vou estar com Não, não. 90 e tantos anos, tá? E se eu tiver hábitos saudáveis, coisas que eu não tenho, infelizmente, a gente tem Ah, alguns você tem hábitos hábitos aqui. saudáveis, você só não faz exercício. Atualmente não, por causa da Não. pandemia. Eu jogava bola e jogava tênis, é verdade. Não. Mas Você não é fumante, o bebo é com moderação. Você comentou da você cerveja. bebe com moderação, como eu bebo com moderação, também não sou fumante. Então a O gente só vinho. precisava fazer exercício físico, É, gente. Isso eu é, confesso. Eu é sou o. preguiçosa. Aí O eu, Eu vinho é deveria bom, ter tá? esse hábito. O vinho, uma tacinha por dia também, é até recomendado. isso. Agora, Hábito, o hábito mais que exercício saudável. físico, o exercício físico que a Rose estava falando também é uma coisa que você também não adianta chegar e falar assim, vou pagar academia, que agora eu vou. Você pode ir a primeira semana, na segunda você já não vai mais. Então, é uma coisa que você também tem que ir aos pouquinhos, porque nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, se você quer realmente começar a fazer o exercício, começa a fazer um pouquinho por dia, um dia sim, um dia não, vai aumentando o tempo, e aí você vai agregando isso no seu dia a dia, na sua rotina, e aí sim você transforma isso num hábito, e aí você não fica sem. Tem gente que tem Verdade. hábito de cantar no banheiro, né? Eu nunca tive esse hábito Eu de também não. cantar no banheiro. Mas é um hábito, Não. né? Se você É está um hábito? atrapalhando, se você é um hábito, Sim. porque se você está atrapalhando alguém, desafinando muito, a pessoa pode reclamar e você pode parar de cantar no banheiro, porque é um hábito, não é alguma coisa que você precise fazer enquanto você está tomando banho. Aliás, né, vamos aqui então falar da parte mais sustentável. Vamos diminuir, não, vamos parar de cantar no chuveiro, tirar o hábito de cantar no chuveiro para gastar menos água, né? Ou então canta Verdade. músicas mais rápidas, né? Mais curtas. Mas então, o livro, eu também tenho um livro aqui do Stephen Covey, que é o Oitavo Hábito. Ele deve ter escrito outro com hábitos anteriores, não escreveu, não? Tem um outro livro dele que chama Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Ah, é? E aí ele achou que Sim. não é suficiente, escreveu o Oitavo Hábito aí? Pode ser, ele encontrou mais um. Ele encontrou mais um. Exato. Mas, na verdade, o que esse livro ele vai muito para uma vertente que vencer é um hábito, assim como fracassar é um hábito. Aquilo a que você se propõe, aquilo que você foi se acostumando ao longo da sua vida, vira um hábito para você. Hum. Então, pare e olhe, né, para você e veja se você considera vencer um hábito ou fracassar um hábito. Se a excelência é um hábito para você também. Me lembra aquela frase que diz: se você acha que vai dar certo, você está certo. Se você acha que vai dar errado,
você também está certo. Parece, Exatamente. né? O que você pensar é o que você vai agir, né? E como que a gente faz para mudar os hábitos? Por exemplo, existem várias técnicas. Uma delas é aquela história do diário de aprendizagem, né? Que a Pratica Instituto, a gente tem é um diário de bordo, tem vários nomes, né? O nosso chama-se Diário de Aprendizagem. Você pode, inclusive, encontrar no nosso site, né, Rose? Acho que está lá, em formato de e-book. Está lá, nossos ouvintes podem acessar o nosso site, www.praticainstituto.com.br, e baixar o Diário de Aprendizagem. Isso, nesse site você também pode encontrar e-books escritos por mim e Andréa, também pela Rose. Tem muito conteúdo legal para autoconhecimento. Nosso podcast está voltado a isso, e hoje nós estamos falando em hábitos, os hábitos que nos habitam. E o 8º hábito desses 7 aí que a Andrea estava falando, também é do Stephen R. Covey. E quem está no vídeo sabe, eu estou mostrando a capa aqui. E nesse livro ele tem um DVD, eu achei muito legal. Você que está em 2050, DVD era uma coisa redonda que a gente rodava no computador e que passava o filme, tá? Que você deve estar acostumado com o streaming. Então, assim, DVD é um negócio muito legal, é um negócio redondo assim, ó. Na verdade, agora está tudo na nuvem. Está tudo na nuvem. Se não tiver no espaço, né, o André, pode evoluir, né? Da nuvem vai para as estrelas. Atualmente está na nuvem. Atualmente está na nuvem. Daqui uns anos a gente não sabe. Isso. E ele tem aqui uns filminhos muito legais, eu usei esse livro, inclusive, para extrair coisas dos nossos treinamentos. Eu dei treinamentos para os treinadores de futebol de salão aqui de São Paulo e usei alguns vídeos que tinham aqui muito, muito interessantes. Vamos finalizar, nós vamos então indicar esses livros aí, que um dos livros nós vamos indicar, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Eu também estou aqui indicando, né? O 8º hábito, de Stephen Covey. 7 hábitos das pessoas muito eficazes. Dica de filme, a gente pode deixar o Mudança de Hábito 1 e 2, da Whoopi Goldberg. Vamos tirar a nossa carta aleatória? Eu quero tirar hoje. Sérgio vai tirar hoje a carta aleatória hoje. E lá vai. Faz sentido para você que sua saúde e bem-estar estejam mais ligados à sua mente que ao seu corpo? Olha. Perfeito com o nosso tema de hoje, porque tudo começa na nossa mente. Faz sentido, como diz a carta, faz sentido para você que a sua saúde e bem-estar estejam mais ligados à sua mente que ao seu corpo. Se você toma pouca água, crie o hábito de tomar mais água. Se você fuma muito, troque o hábito por fumar menos. Não troque o hábito de fumar por chupar bala, senão você vai engordar. Tem também isso. Ou vai criar uma diabetes, né? Vai surgir uma diabetes, tanto doce que vai comer. Então, coisas de hábitos. Que mais? Não, só dizer que os hábitos, eles fazem parte, né, do nosso modo de ser, mas não quer dizer que nós não possamos mudá-los. Caso nós né, caso a gente olhe e fale assim, esse hábito é bom, mas eu quero mudar, eu quero evoluir, ou de repente identificar algo que fala assim, esse aqui está me prejudicando, então vamos lá e vamos mudar. Então, persistam naquilo que vocês almejam. Vou deixar esse recado para as pessoas. Isso aí, tenha foco. Não adianta você mudar um hábito ruim se você não acredita em você mesmo que esse hábito pode ser mudado. Parece papo de autoajuda, gente, mas é neurociência pura, viu? E essa neurociência papo para outro podcast. Então, os hábitos que nos habitam fica por aqui. Você que nos ouviu até agora, ouça nossos podcasts anteriores, continue com a gente para ouvir os futuros. Fique agora com a música final do meu amigo cantor Jorge Roberto. Até o próximo. Música de minha autoria, o nome é Temperos. Vem temperar
tempera leva o amor, a magia do sabor. Vem temperar. Quem tempera leva o amor, a magia do sabor. Traga salsa, cebola, alho, coentro, capricha no sabor. A vida é um evento. Traga salsa, cebola, alho, coentro, tempere o coração. O amor é alimento. Cravo, alecrim, canela, cardamomo, cúrcuma, azeite, não esqueço o louro. Noz moscada, páprica, pimenta, arde, sal, cominho, temperando a amizade. Vinagre, limão, cheiro verde, dendê. Orégano é bom, que delícia é comer. Vinagre, limão, cheiro verde, dendê. Orégano é bom, que delícia é viver. Traga salsa, cebola, alho, coentro, capricha no sabor. A vida é um evento. Traga salsa, cebola, alho, coentro, tempere o coração. O amor é alimento. Cravo, alecrim, canela, cardamomo, cúrcuma, azeite, não esqueço o louro. Noz moscada, páprica, pimenta, arde, sal, cominho, temperando a amizade. Vinagre, limão, cheiro verde, dendê. Orégano é bom, que delícia é comer. Vinagre, limão, cheiro verde, dendê. Orégano é bom, que delícia é viver. Vem temperar. Quem tempera leva o amor, a magia do sabor. Tique do bem, papo do bador. Vem temperar. Quem tempera leva o amor, a magia do sabor. Vem temperar. Quem tempera leva o amor, a magia do sabor. Vem!